Esse é o dia que o Tupac brigou com uma criança, arrumou treta com uma criança. Já vou dizer a verdade, é brincadeira, viu? Foi uma brincadeira que ele fez, mas a conotação é como se fosse uma treta. E eu quero pedir para você ficar até o final desse vídeo, que depois eu quero conversar sobre psicologia e mecanismos de defesa do ego segundo a psicanálise, né? Que eu gosto, eu sou curioso, eu quero trocar ideia com vocês, vai ser massa. E eu vou usar isso aqui apenas como um pretexto, obviamente, mas veja que esse vídeo aqui é interessante. 1, 2, 3, foi. Beleza, vamos lá. Os caras estão saindo fora. Alguém tá olhando pra mim. Quem que é? Quem que é? See how you see how that go? You just be walking, somebody just start looking at you mean muggy, you know what I'm saying? Like you playing me or something, you know? Like I can keep walking or I can confront that man. I think I'm gonna keep walking, you know, 'cause I don't know what he got with him, you know what I'm saying? He got some people with him. I'll catch you later, man. Don't go nowhere. Imagina o menininho, cara. Yeah. What? Ah, me segure, me segure. You don't know their size because they, you know, out of nowhere they can do anything. It's them little, I'm telling you. That's when we started at the club, closing the club. It's be little like that, just like that. Y'all watch out for him. Y'all my witness. Be done. Eu fico pensando, olha lá. Ah lá, ali arregou, né? Fico pensando como que tá esse menino hoje. E o menininho mó da hora, né? O estilão dele. E olha o som. I'm gonna do my little thing and I'm gonna leave, man. I promise I won't be back on your block. I see you tripping, I'll be gone. John, get that man a job or something, man. He's gonna hurt somebody. It's his corner, man. It's his corner. It's his corner. Look, he knows it's his corner. Y'all got to put my little on TV. It's his corner. Menininho é da hora. Kiss you back, man. Get off you, man. What do you think this is, man? You a player. Out here holding your block down. That's to kiss you back, man. This the underground. Bom, mano, obviamente, né? Uma brincadeira, né? Nem vou entrar no mérito, né? Eu acho que hoje em dia as brincadeiras mudaram, mas o Tupac, na época ali, demonstra também um pouco do universo, né? Da quebrada, acho que norte-americana. Mas se você vê aqui no Brasil, colhe na quebrada pra você ver, as brincadeiras, às vezes são recheadas de violência. Recheadas, né? São cheias de violência, assim, né? Eu vejo muito isso, mas não é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, eu quero falar uma outra fita. Apenas como fosse considerações a partir de hipóteses imaginárias, tá? Então vamos imaginar que esse vídeo fosse verdade. Vou falar sobre mecanismos de defesa do ego na psicanálise, vou falar sobre dois. Um é o deslocamento e outro é a projeção. Primeiro, vai lá, projeção. Projeção é quando nós atribuímos a um objeto, né, seja uma pessoa principalmente, características que nós não admitimos em nós mesmos. Então, olhando para esse vídeo, hipoteticamente, imagina só que na verdade o Tupac estaria encarando aquela criança, né, e querendo arrumar treta, mas daí ele diria o contrário. Essa criança está me encarando, ele nem refere como fosse uma criança, como fosse já alguém ali dono da quebrada tal, dono daquele ponto da esquina. E aí ele diz, né, imagina projetando então, pô, ele está me encarando, ele quer arrumar treta comigo, sendo que daí seria o contrário. Pensa se você faz isso na sua vida, né? Quantas vezes você projeta coisas que você não admite em si mesmo e você diz que são outras pessoas. Isso acontece muito, principalmente através de julgamento. Pessoas que estão julgando demais as pessoas, às vezes estão com dificuldade de olhar a sua própria intenção. E aí projeta, né? Coloca como se fosse a outra pessoa. Esse é um mecanismo de defesa do ego, segundo a psicanálise. E tem mais um também, que é o deslocamento. O deslocamento seria o quê? Então, o deslocamento, imagina que o Tupac ali na situação hipotética, por favor, não coloque palavras na minha boca, eu tô brincando só.
Ele tava com treta com o pai do carinha, por exemplo, sei lá, com o pai da criança ali, mas aí ele vê que não ia, se bem que o Tupac não ia fazer isso, né? Mas vamos imaginar. Ele vê que não ia dar pra bater de frente com o pai, aí ele fala, vou deslocar pro filho, né? Inconscientemente, obviamente, né? Cara, eu nem sou psicanalista, é que eu gosto mesmo dessas viagens aqui, eu gosto de estudar e é massa. Então, ele vai pra criança ali e fala isso, né? A criança, né? Vou arrumar treta com você. Isso acontece muito no dia a dia, acontece no marido que briga, né, com o patrão humilha e ele quer bater naquele patrão. Cara, só violência nesse vídeo, né? Depois a gente vai encontrar um caminho mais saudável, tá? Então fica até o final aqui. Ele quer brigar com o patrão, mas não podendo, porque vai trazer prejuízo para si mesmo. Ele vai embora e quando chega na casa, ele briga com a esposa. A esposa, né, foi vítima de um deslocamento, ela não era o alvo final, né, ela se tornou o alvo final. Por quê? Por conta, né, dessas circunstâncias, e às vezes a pessoa faz isso, na maioria das vezes, sem saber o que está fazendo. Por isso as pessoas chutam cachorro e não assumem os próprios BO. Assumir o próprio BO teria menos violência no trânsito, porque violência no trânsito, a maioria delas, são também deslocamento. Coitado da pessoa que pega a pessoa num dia mal. Ela desloca, ela transfere todo o seu ódio, sua raiva a partir da violência. A violência é a comunicação primitiva, não é à toa que a psicanálise chama esse mecanismo de defesa, principalmente quando se fala de projeção, como um mecanismo muito primitivo no desenvolvimento da própria pessoa. Ela está agindo de forma primitiva, sem tornar-se consciente daquilo que sente. Então projeta para o meio, para o ambiente. A Gestalt terapia também fala sobre a projeção, né? Quando transferimos para o ambiente aquilo que é nosso. A terapia, ela busca trazer à luz, a consciência, a percepção dos objetos reais, né, que lhe causam alguma coisa, e você assumir os seus próprios BO, vou dizer assim, tá ligado? Para você não ficar mais colocando aí coisas que são somente sua em pessoas que não tem nada a ver. Vou deixar claro, obviamente, só usei esse vídeo como um mero aspecto ilustrativo para nós trocar ideia, né? Mas muitas pessoas fazem isso na vida real. Quanto o Tupac é uma pessoa, né, acho que é uma pessoa bem atípica, assim, dificilmente vai existir, não vai existir outro Tupac. Ele tem as suas características muito próprias, esse vídeo é dos anos 90, tem todo um recorte de uma época, de um tempo, e tem um recorte da violência, infelizmente, que afeta a todos nós. Também posso pensar nisso, né? Quanta violência existe entre todos nós como forma de deslocamento, porque aquele que nos oprime, muitas vezes estão vivendo bem, e nós nos matamos entre nós. Também deslocamos e não percebemos quem de fato nos causa o mal. Reflexões do Psicologia Rap, rapaz.